Olá pessoal, bem-vindos ao podcast aqui da FPS. Meu nome é João Guilherme, sou estudante de medicina, 10º período da FPS. Esse aqui... Meu nome é Luca Bonacoste, sou também do 10º período da FPS. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, não é isso? Para esclarecer um pouquinho mais sobre o que é o ABP, a gente que está entrando no curso, né? A gente fica um pouco em dúvida sobre o método, sobre como é que ele é feito, como é que a gente está no dia a dia ali com o método. E a gente está aqui com a nossa mestra para dar uma introduzida, para ajudar a gente a saber mais sobre isso. Doutora Ana Falbo. Bom, então eu sou Ana Falbo, me apresentando para vocês. Eu sempre gosto de dizer que eu estou no IMIP há 36 anos, se for contar com a residência médica, 38, e tenho um vínculo com a faculdade desde 1992, quando ela começou a ser planejada, só para vocês sentirem o meu nível de envolvimento com a FPS. Sou pediatra de formação e, desde que se começou a trabalhar no planejamento da faculdade, uma faculdade que o IMIP ia criar, a gente já foi dirigindo toda a nossa vida profissional visando essa faculdade, que viria a existir um dia. Então, isso para dizer, inicialmente, a quem vai chegando, que essa faculdade ela não foi criada da noite para o dia, ela tem princípios, objetivos muito claros, né, de formar um profissional de saúde como a gente deseja no IMIP, que tenha um perfil ético, humanista e muito bem qualificado para atender a população para a qual ele vai prestar assistência. Então, é isso. Do IMIP, eu vim para cá, então estou aqui desde a inauguração e gosto muito de aprendizagem baseada em problemas, que foi nova para a gente, uma metodologia nova no início, mas a gente tem uma universidade que a gente chama que ela é espelho da FPS, que é em Maastricht, a Universidade de Medicina, inicialmente de Maastricht, onde a gente fez curso lá, de ABP. Então, eu fiz parte da equipe inicial de professores tutores que esteve lá em Maastricht pelo menos 2 vezes, fazendo treinamento in loco, num local onde a ABP já existia há pelo menos 15 anos, eu acho, à época. Certo? Isso antes do surgimento da FPS. Né? Antes do surgimento da FPS. Já Tudo foi antes. Já começou aqui sobre essa aprendizagem. Quando a gente vai começar o curso, né, na verdade, quando a gente já escuta falar da FPS, eu acho que, para mim, foi assim, pelo menos, a gente fica muito em dúvida sobre o que é esse ABP, que todo mundo fala, assim, que a gente escuta muito falar, uma metodologia nova. E aí eu queria que você, com a sua experiência, né, falasse para a gente o que é o ABP. Então, a ABP, que é a aprendizagem baseada em problemas, ela é um dos tipos de metodologia ativa. Tem várias metodologias ativas, né? Então, a gente tem o TBL, que é o Team Based Learning, você tem a aprendizagem baseada em projetos, a problematização. Existem vários tipos de aprendizagem. Mas, quando a equipe que estava cuidando, né, de planejar a faculdade começou a pesquisar e verificar qual a metodologia que a gente vai usar, porque a ideia era ter um curso de vanguarda. Então, se estabeleceu uma força-tarefa, uma comissão, né? Giliati, João Guilherme, Rubem. Eu não participei muito dessa fase inicial, mas alguns professores, né? E eles viajaram. Eles foram para Harvard, McMaster, Liverpool, para a Holanda, para os Estados Unidos. Agora eu não estou lembrada exatamente, mas visitaram mais uma universidade, acho que no Novo México. E o que eles viram foi o seguinte: os melhores cursos estavam adotando a aprendizagem baseada em problemas como metodologia. Na época, a gente não tinha muito conhecimento disso, daí a necessidade de treinar o nosso pessoal, e a gente mesmo passar pelo treinamento, né? E a ideia inicial era ir para Harvard, muito ousada, mas, do ponto de vista financeiro, inviável para o IMIP. O IMIP não tinha como bancar o nosso treinamento lá, embora que eles aceitavam, né? Mas aí a gente conseguiu o treinamento na Universidade de Maastricht, que é uma cidade da Holanda,
E essa é uma da universidade, né, das universidades que utilizam a ABP, uma das melhores do mundo. E a gente fez o treinamento lá. Foi bom, foi o que foi possível, mas foi muito bom. Então, a gente pôde aprender, né, e se qualificar. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela é ativa. Por que ela é dita ativa? Porque ocorre uma mudança crucial no comportamento e na atitude, tanto do professor, tutor, né, quanto do estudante. Então, o estudante passa a ser o foco da aprendizagem. Tanto é que a gente evita falar a palavra ensino, porque o ensino tem mais a ver com a ação do professor e a aprendizagem tem mais a ver com a ação do estudante. Então, a gente evita aqui chamar ensino, aprendizagem ou ensino. É aprendizagem, que o que nos interessa é que vocês aprendam. Então, eu não quero ter um professor extremamente qualificado, que saiba muito, tenha muita expertise, seja muito atualizado, e sem eu ter a mínima garantia que ele está ajudando vocês a aprenderem. Então, o foco está no estudante. É uma metodologia centrada no estudante que assume o protagonismo, isso é muito importante. Ele vai ter uma atitude proativa no sentido de desenvolver gradualmente. Isso não acontece no sufoco nem da noite para o dia. Isso é uma coisa que angustia muito quem está chegando, mas é um processo gradual no qual o estudante vai adquirindo habilidades para se tornar responsável pela construção do seu conhecimento. Agora, essa aquisição de habilidades e até realmente ele ir conquistando essa autonomia para aprender e aprender bem, ele vai sendo, nesse processo, sempre acompanhado pelo tutor. Deve. Então, ele não é um te vira. A metodologia é assim, te vira, absolutamente. A meta é fazer com que vocês realmente se tornem independentes, autônomos e tenham a responsabilidade. Quebrem aquele hábito, saiam daquela zona de conforto que eu dependo do professor. Se eu não aprendi, é porque o professor era ruim, não tinha didática, ele não estava bem atualizado, ele não estava bem informado, nada disso. A bola está com você. Você vai aprender. A responsabilidade da instituição, da faculdade, é proporcionar a vocês as melhores condições, a melhor estrutura para que vocês possam, com autonomia, aprender bem, sendo facilitados pela figura do tutor, que muda sua atitude também, porque ele agora não vai mais atuar como professor tradicional. Ele vai atuar como facilitador da aprendizagem em pequenos grupos. Então, a ABP isso é o que eu falei, no geral, para todas as metodologias ativas, né? Vamos dizer, essa mudança de foco sai do professor e vai para o estudante, e a mudança do papel do estudante. Isso é que é crucial, né? Ele passa do papel passivo na aula expositiva para se mobilizar e investir e saber que ele é que tem que assumir essa responsabilidade, essa corresponsabilidade, né? Vamos dizer, porque ele não vai estar sozinho, mas é bom que a gente frise. Então, a ABP, ela é uma aprendizagem, uma metodologia, melhor dizendo, que trabalha com pequenos grupos, geralmente de 8 a 12 estudantes para um tutor, certo? O ponto de partida é um problema, né? Daí a aprendizagem baseada em problemas. Esse problema, a elaboração desse problema se relaciona com o conteúdo da matriz curricular. Isso é uma dúvida que muitos pais têm, né? Como é que vocês vão passar para eles os conteúdos da matriz curricular? Ora, cada problema reflete um conteúdo ou um assunto que está lá previsto na matriz curricular. E é através da apresentação do problema, que vai contemplar esse conteúdo, que vocês vão atingir os objetivos de aprendizagem para aquele tema. Por exemplo, a pneumonia na criança,
ou é insuficiência cardíaca no idoso, diabetes, enfim. Né? Então, cada problema tem relação com a matriz. Esse problema, ele deve ser elaborado de tal forma que ele tem que conter bons gatilhos. Para quê? Para que vocês sejam estimulados a discutir sobre as questões levantadas no problema. Então, ele deve instigar na leitura do problema, os conteúdos que ele vai trazer, as questões que ele vai colocar. Então, ele deve estimular a discussão, que é isso que a gente quer. E na hora que, inicialmente, na apresentação do problema, vocês começam a discutir entre vocês, né, na fase de abertura ou análise, que é na fase inicial, depois a gente vai falar um pouquinho nesses momentos, né, de desenvolvimento do grupo tutorial. Então, vocês começam a fazer o que se chama tempestade de ideias. Cada um dá a sua opinião, estimulando ou trazendo, né, fazendo um exercício de trazer o que já sabe sobre aquele problema. Então, o que o tutor estimula aí, não tem certo ou errado, é que vocês participem, porque a gente vai ver também mais adiante um pouquinho, espero que me perguntem, sobre a importância de ativar o conhecimento prévio. Certo? E quando vocês vão fazendo esse processo de discussão inicial, vocês vão percebendo o que sabem e o que não sabem. Vão identificando quais são as lacunas do conhecimento aí, o que é que eu estou frágil, o que é que eu não sei. Então, esse processo vai levando ao delineamento dos objetivos de aprendizagem. E, obviamente, o tutor vai balizando isso. Né? Né? E a partir daí vai ter a sequência que a gente pode explorar melhor depois. Isso. Doutora Ana, a senhora começou falando das universidades, né, que já tinham essa metodologia há muito tempo, né? Maastricht e McMaster também. E foi lá nessas universidades que surgiu o ABP? Foi na McMaster, né? Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela surge na Universidade de McMaster, acho que em 1969. E ela surge exatamente com essa proposta de melhorar a retenção do conhecimento. Porque o que é que eles observaram, né, nas universidades tradicionais, sobretudo em medicina, o que depois se estendeu para outras profissões de saúde, inclusive engenharia, direito, psicologia, mas inicialmente mais em medicina. Então, os professores, né, eles ficavam muito preocupados porque, sobretudo no curso de medicina, muitos anos de estudo com um volume de leitura muito grande e, ao final do curso, a retenção era muito baixa. Então, é aquela história, vamos fazer um pit stop aqui para saber o que é que está acontecendo. Analisar o que está dando errado, né? Isso. A gente tem que rever. Então, na verdade, metodologias ativas não surgiram ali, elas foram recuperadas. Porque você já tinha antes, né, muitos dos pressupostos de metodologias ativas vêm do que se sabia de processos de aprendizagem de antes dessa data, né, com Piaget, Paulo Freire, enfim. Então, o que é que a gente tem que saber é o seguinte: o que é que facilita a aprendizagem? Quais são os processos que a gente vai ter que investir junto aos estudantes? Então, surgiu a partir dessa falta de conteúdo que realmente era absorvido. Nem de conteúdo, né? Era assim, muito conteúdo, pouca retenção. É como se você estivesse perdendo tempo. Né? A energia dos estudantes investida durante tantos anos, leituras a fio e pouca retenção. Então, se pensou numa revisão dos processos de aprendizagem e as metodologias ativas passaram a ser aventadas, né? E aí começou a se trabalhar, dentre elas, a ABP. Então, ela é uma das metodologias ativas. É uma das. E uma diferençazinha para vocês logo no início. Porque, veja, a aprendizagem baseada em problemas, mas não é a problematização. Né? Problematização é outra, mas também considerada como uma das aprendizagens ativas. E a gente nota muito isso, né? Assim, quando começa no curso, é uma coisa totalmente diferente, né? Como a senhora estava falando, as metodologias que a gente tem vindo do colégio, tudo mais, a gente recebe, né, o conteúdo.
E aqui na ABP tem o tutor ali, mas o tutor não faz o papel de entregar o conteúdo para você. Ele puxa, né, os conteúdos que a gente já tem na cabeça da gente, e a partir daí, né, essa tempestade de ideias, que é um momento muito importante, a gente vai puxando coisas que talvez a gente nem lembrava muito, e na própria discussão, né, como a senhora puxou, falando do grupo, né, grupo pequeno, que não deixa a discussão ser pavorosa e ficar muito a mais do que aquilo, mas também não é tão pequena a ponto de não ter conteúdos diferentes, porque cada indivíduo, né, tem um conteúdo diferente. E aí, como é que, justamente nessa parte aí de puxar do ABP, como é que a gente pode ter certeza de confiar que essa metodologia funciona mesmo? Certo. Antes disso, de chegar nesse ponto da confiabilidade, né, da efetividade da metodologia, que já é bem definida hoje em dia, mas, assim, uma questão importante na adaptação de vocês à metodologia é que vocês vêm de um sistema que ele não preza, vamos dizer, a formação, e sim só a questão cognitiva para uma testagem, que é o vestibular. Então, vocês vêm acostumados com esse sistema, né, fechado, em que não há margem para reflexão, para vocês desenvolverem uma reflexão crítica sobre os conteúdos, para vocês pensarem, elaborarem, articularem ideias. O conteúdo é pronto e é aquele. Se vocês saírem dali uma vírgula, perde a questão na prova. Então, é aula expositiva, talvez aí tenha um sentido, porque a proposta não é formar um profissional, né? É que você tire uma nota que faça passar no vestibular, é uma testagem. Então, o objetivo é totalmente diferente. Mas aí, quando vocês chegam aqui, é aquela coisa, é uma insegurança muito grande, porque, como assim? Eu não vou ter um professor que vai me dar todo o conteúdo, vai delimitar para mim todo o conteúdo, e ele vai dizer, olha, esse conteúdo está no livro tal, da página tal, a página qual, né? E não vai dar aula, não vai explicar de uma forma diretiva, direto. Então, é óbvio que é uma mudança brusca de comportamento, né? Há esse choque, né? Mas aí a maioria de vocês rapidamente vão se adaptando e vão vendo que são capazes, que a função de facilitador do tutor ajuda realmente, né? Que um ajuda o outro no grupo de discussão, vocês compartilham o conhecimento, o que estudaram. E isso é a aprendizagem colaborativa que a gente está falando aqui agora, né? Então, isso vai se dirimindo, isso vai amenizando, né? Porque, realmente, na ABP, o tutor ele tem que fazer essa mudança de função. Há uma transição, né, da função de tutor para a função de professor. Ele facilita, ele vai estimular a discussão, ele vai trabalhar a dinâmica de grupo, ele tem que criar um ambiente confortável para todo mundo se sentir à vontade para colaborar, né? Ele vai ter que saber dos conteúdos, do problema que está sendo apresentado, para ele poder fazer boas perguntas, enfim. Ele, apesar de ser centrado no estudante, ele não é passivo também. Né? Ele age de uma forma diferente, mas ele é muito ativo, porque ele tem que estar ligado em vocês o tempo todo, conduzir o processo de discussão, sem responder diretamente às perguntas, né? Mas responde com outra pergunta, o que também angustia no início. Com certeza. Mas depois vocês vão deslanchando nisso. Eu ouvi hoje de uma aluna que vai se formar sexta-feira um depoimento muito gratificante, né? Ela dizendo o seguinte, realmente no início eu passei por maus momentos, mas hoje em dia não há quem me faça assistir uma aula. Eu sei que a aprendizagem é muito limitada. Eu disse que bom, pelo menos. E por que ele é chamado de tutor, assim? É tão diferente assim do professor? Isso, olha, o nome tutor, não sei, uma das origens não sei se vocês já viram, aquele pauzinho que ajuda uma árvore a crescer, que dá a direção na árvore. Sim. Aquilo chama-se tutor. Então, tem a ver sentido. com isso, quer dizer, a plantinha cresce por ela.
né? Ela cresce porque ela tem toda a condição de crescer, todo o potencial de crescer. O que o tutor está fazendo ali é não atrapalhar o crescimento e dar condição para ela crescer na direção mais adequada, vamos dizer. Não pender para um lado, não ter os desvios, né? Não pender. Então, por isso que é tutor. Também chama-se tutor em EAD, mas aqui o tutor em ABP tem uma função diferente, né? Mais ou menos que eu já toquei um pouquinho. Certo. E aí a senhora falou um pouco do ABP, né? Eu acho que a gente pode falar, principalmente para o pessoal que está chegando agora, como é que funciona realmente o ABP, tipo, como é o funcionamento, né? Isso. O dia a dia. Então, veja, operacionalmente, o ABP, a gente já falou, só frisando mais uma vez, que a gente trabalha em pequenos grupos, né? No caso da gente, em torno de 12 estudantes com um tutor, e que vocês vão trabalhar um problema em 2 encontros. Então, cada problema é trabalhado em 2 encontros. Então, tem as turmas de segunda e quinta, as turmas de terça e sexta. Então, o primeiro encontro vai ser o que a gente chama de abertura ou análise do problema, né? Então, são 7 passos, eu esqueci de falar isso. Então, o grupo se desenvolve em 7 passos. E como o Maastricht é a universidade, né, que formou a gente, vamos dizer assim, a gente segue os 7 passos de lá, porque existem pequenas variações, mas é os 7 passos de lá. E os 5 primeiros passos vão acontecer no primeiro encontro. Né? O 6º passo é o estudo dirigido ou individual, que vai acontecer no intervalo entre um encontro e outro. E o 7º e último acontece na etapa que a gente chama de fechamento ou discussão. Sim. É o 7º passo. Né? Então, assim, vocês chegam, estão lá no grupo, vamos supor que é a abertura do módulo, o primeiro encontro do grupo, vão se apresentar, o tutor geralmente faz uma dinâmica de apresentação, um quebra-gelo, né? Se apresenta, ok. O problema é apresentado, o primeiro passo é vocês identificarem termos desconhecidos que atrapalham a compreensão, né, no texto daquele problema, de apresentação do problema. Então, vocês tentam encontrar o significado com o que vocês já sabem. Eles pegam um caso clínico assim, né? Isso. Pode ser real ou não, colocam pra gente ler, Isso. identificar termos que a gente não conhece, né? Isso. Termos médicos. Uma E no questão começo a gente não importante. conhece nada. Isso. Uma questão importante é que todos os nossos tutores eles têm um treinamento para a elaboração de problemas em ABP. Né? Eles têm que aprender como faz isso. Porque o problema ele tem que ter certas características que ajudem vocês a discutir, né? estimule a discussão e que tenham a ver com a matriz e que tenham a ver com os objetivos de aprendizagem. Então, eles aprendem a elaboração do problema, sobre a taxonomia de Bloom, enfim. Certo? Então, o problema ele é apresentado num caso, pode ser apresentado numa notícia de jornal, certo? Tem várias formas de apresentação do problema. No caso da gente, que é medicina, geralmente é um caso clínico, não é isso? Então, o problema vem ali. E, a partir do que é dito, por exemplo, Dona Ana tem 66 anos, ela é asmática, né, desde criança, e tarará, e teve Covid há 1 ano atrás, e a partir de então ela começa a apresentar cansaço aos pequenos esforços, né, cansa e não sei o quê, aí vai dar algum resultado de um exame, e para ali como se fosse realmente um caso, tem que ter um contexto de realidade por conta da aprendizagem contextualizada, né? E, a partir dali, vocês tentam dizer o que é que Dona Ana tem, o que é que poderia ser, todas as possibilidades e hipóteses, o que fazer para chegar ao diagnóstico, enfim, aí vocês vão, claro que eu fiz um caso aqui, muito... Isso é o que justamente a gente faz na tempestade de ideias, né? Então, cada um vai ali com o seu conhecimento prévio, eu acho que pode ser isso, porque eu tenho um caso na família parecido, e aí fala o resultado do exame e vai discutindo até chegar num possível diagnóstico. O que é engraçado é que, às vezes, a gente acha que não vai saber do assunto, né? Mas cada um tem a individualidade, né? Que é um processo importante do ABP. Uma parte para colaborar, né? Isso. E o que a gente diz na tempestade de ideias, que é o terceiro passo, né? Depois, o segundo é a identificação do problema,
que vocês têm que consensuar entre vocês qual é o problema do caso, o cansaço de Dona Ana, ou a asma de Dona Ana, né? Bom, e aí entra na tempestade de ideias, que é o terceiro passo. E aí o que a gente sempre diz é que aqui não tem errado ou certo. É o que vocês podem fazer com aquilo que vocês já sabem, com o que já está na sua rede de memória, e bota para fora, porque é esse exercício que é importante. Estimular vocês sempre, porque o médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ele vai precisar acessar conhecimento prévio quando estiver atendendo os pacientes. Então, ele não pode estar enferrujado nesse processo de ativar aquilo que ele já sabe, senão a formação toda se perde. E essa parte é interessante também, porque é aí que você começa a desenvolver o raciocínio clínico, né? De você olhar para um caso e pensar, o paciente tem isso, então o que será que pode ser? Você começa a levantar hipóteses. Exatamente. Então, além da gente aprender aquele conteúdo que está blocado ali, que está separado para a gente aprender naquele encontro, a gente começa a desenvolver um pensamento crítico, né? Isso. E o que eu acho interessante é que o que no começo angustia vocês, ai meu Deus, eu vou falar ali no grupo, o tutor vai me convidar para falar. Depois é o contrário, vocês gostam de falar e vocês não querem que o tutor fale muito, né? Então, vocês estão vendo como eu gosto de falar, né? E eu já fui, no início da faculdade, coordenadora de tutor. Quando algum faltava, eu substituía. Os meninos eram assim para mim, ó. Corta ela, para de falar. Porque já querem assumir realmente a discussão. E sabe que o tutor está ali como uma retaguarda para garantir que estão no caminho certo. Né? Dar essa tranquilidade. Para não deixar nem a gente fugir do assunto, né? Então, sei lá, a gente começa a aprofundar uma coisa mais... que não é tão objetivo daquele caso, uma doença que, sei lá, um diagnóstico diferencial, que não é tanto objetivo para a gente. Então, o tutor vai ali e fala, não é bem por aqui, é mais vocês focarem nesse assunto. Né? Ou quando vocês pulam, por exemplo, se é um tema, se é um conteúdo importante e que o grupo deixou de comentar, ele deve fazer o quê? Ele não vai dizer, pessoal, vocês têm que falar sobre tal aspecto. Não, mas ele vai dizer, tem certeza que não faltou nada, mas isso se aplicaria mais ao fechamento, né? Isso. Depois já do estudo dirigido, realizado. Justamente nessa parte assim, da abertura, né, que a gente cria muitas dúvidas também. Somente eu lembro mais no começo do curso, né? Chegar em casa assim e pensar, meu Deus, eu realmente não sei nada. Mas isso é justamente o que instiga, né? Porque quando a gente está na aula expositiva, o conteúdo só chega pra gente e a gente aceita aquilo dali e revisa aquilo ali, decora e vai para casa e aí anota no bloquinho, anota no caderno e vai para casa e aquele conteúdo passou, pronto. E aqui não, né? No ABP, pelo menos eu senti muito isso, que quando chegava em casa é que a gente tem as maiores dúvidas, né? Porque a gente... todo esse excitamento no começo cria muitas dúvidas, cria vontade de ver, eu preciso saber disso. E aí quando volta, né, o que a senhora falou de querer falar, quando a gente volta para o fechamento, a gente volta com esse conteúdo e muitas vezes cada um estuda, sempre tem alguma área que gosta mais, sempre tem alguém que vai gostar mais da fisiopatologia do que outro, alguém vai gostar mais da diagnóstico do que outro. Enfim, e nessa hora que é legal, né? Porque quando todo mundo estuda, tem muito conteúdo para ser discutido ali. Quando só uma pessoa estuda, só ela fica falando e isso acaba por aí. E é nesse momento que você vê que se você realmente aprendeu, né? Porque se você estuda em casa, acha que está sabendo, chega na hora de falar, você fica com certas dúvidas, certas lacunas. Porque quando você vai falar e você vai transmitir sua ideia para o outro, você tem que antes elaborar suas ideias, organizar suas ideias. E esse processo de elaboração e articulação de ideias é fundamental para o aprendizado. Você tem que dizer ao outro o que você sabe. Né? Então, por isso que numa aula expositiva, quem mais aprende é o professor. Ele vai aprender cada vez mais. Isso. E a gente fica numa zona de conforto, que é o hábito desde sempre, desde a Universidade de Bolonha, que é a mais antiga de medicina. Qual era a metodologia? Quem adivinha? Tradicional, com aulas magistrais. Então, não é possível que a gente não mude, né? Não evolua um pouco nas estratégias de aprendizagem. E aí, essa questão que você falou foi muito boa, essa questão de assistir a aula, e uma aula boa, então você fica com aquele sentimento, né, de tranquilidade. Mas a verdadeira aprendizagem passa por esse processo de discussão.
E, de novo, eu repito muito isso aqui para os tutores, né? Então, elaboração e articulação de ideias, discussão. Então, eu digo para um tutor, se quiser resumir, a sua função é colocar os meninos para discutir. Então, se eles não tiverem esse processo de discutir, né, e outra, me lembrei agora uma coisa interessante. A gente, se você for puxar pela memória, você vai ver que aquilo que você reteve de conhecimento é fruto de um processo de conflito de conhecimento. Então, você aposta que é uma coisa, ele aposta que é outra, ou você lê uma coisa, ele lê outra, ou o entendimento não foi o mesmo. Então, o conhecimento que vai ser gerado a partir dessa boa discussão, ele tem uma tendência a ficar mais retido do que aquele que veio com mais fluidez, que veio com mais facilidade, que ninguém questionou, entendeu? Então, é isso. Então, veja, como a verdadeira aprendizagem tem que haver esse processo de articulação de ideias, de elaboração, de discussão, você tem que dar uma estrutura para isso acontecer. Isso vai acontecer num pequeno grupo, né, num lugar, ou numa conformação em que possa haver esse processo. Uma aula expositiva quase não vai haver interação, né, nem do professor com vocês, nem entre vocês. Pode ser um professor, claro, que permita perguntas e tal, mas não é o ambiente mais adequado, o ambiente de uma aula expositiva, né? Aí a gente já tem, então, uma grande diferença, né, entre o tradicional e o método que a gente adota aqui na FPS, que é justamente uma sala pequena, com poucos alunos ali, com um tutor, né, que faria a função do professor na tradicional, para conduzir esse pequeno grupo e ter ali as discussões, né? Então... Isso. E já explica por que a gente não tem aula, né? Que é outra coisa que angustia tanto, sobretudo aos pais. Isso. Você não, por que não tem aula? Então, porque realmente a gente não aposta nessa ferramenta, né? Então, cada vez mais a efetividade de uma aula tradicional vem sendo questionada por isso. Porque ali você não vai trabalhar os processos para uma verdadeira aprendizagem, né? E sim para uma transmissão de informação do professor para o estudante, que vai ter uma atitude passiva. Até hoje, meus pais, assim, agora hoje em dia, mas não tanto, mas principalmente no começo eu falava, eu vou para a tutoria. Aí, o que é tutoria? Como assim? Isso. E aí, falando justamente dessa parte de construir o conhecimento e conversar sobre... hoje em dia, né, a gente está no 10º período, então a gente está na fase do internato. Falando assim agora do internato, a gente vê que as discussões, tanto com outras especialidades, quando a gente chega na rotina da enfermaria, né, a gente vai discutir um caso, é muito disso, assim, do que a gente aprende dentro da tutoria. É muito de discutir o que é que um já leu, o que é que outro já leu. Um residente, às vezes, já foi no Sci-Hub e viu alguma coisa, algum artigo diferente do que o outro. E aí a discussão acontece a partir disso, né? Muitas vezes quem está ali, né, o staff que está ali, discute, tem muito mais conhecimento muitas vezes do que a gente, mas a gente também tem o conhecimento de outras coisas, né? A gente está com o paciente ali no dia a dia, então muitas vezes a gente já viu ele, já olhou, viu que tem uma clínica igual de um livro que a gente leu, ou algo do tipo, e essas discussões acontecem mais ou menos como se fosse a tutoria, lembrando no aspecto da tutoria, né, que é tipo discutir e falar sobre e depois chegar em uma coisa em comum. Como se as nossas tutorias elas simulassem um ambiente médico futuro, né? Isso, é uma discussão de caso, né, de problemas que vocês vão vivenciar lá na frente. Isso. E um depoimento que eu dou, porque eu fui preceptora de enfermaria muitos anos no IMIP, na pediatria, e com certeza não era uma preceptoria em moldes de metodologia ativa, e a gente não recebia vocês, né? Vocês não existiam ainda. E os estudantes, assim, muito estudiosos, né? Mas muito travados. Aquela coisa, eu só posso dizer o que eu tiver absoluta certeza, eu não posso errar. Então, eu me lembro que a gente tinha o doutorando residente, ia para discutir um caso na beira do leito. E, primeiro, o doutorando. Muito difícil eu ter um doutorando que se aventurasse a participar. E residente também, muito travado. Então, assim, por isso, não é que eles não tivessem bem formados ou que eles não tivessem os conteúdos. Era
a forma de se comportar, era aprender a se expor, aprender a compartilhar, né? E tá errado também, tá errado, né? E aprender faz parte, né? Isso. E, assim, um diferencial de vocês, quando chegam no campo de práticas, não só dentro do IMIP, mas fora, porque a gente tem uma rede de conhecimentos, né, relativamente grande entre os colegas, é isso. É que vocês participam das discussões clínicas, né, vocês se expõem, vocês têm um comportamento proativo, né, vocês vão atrás. Então, isso é uma marquinha registrada, né, assim, quase unânime de quem está com contato com vocês. Nos campos de prática e depois profissionalmente. Né? Uma dificuldade que eu tive muito no começo da faculdade era justamente buscar a fonte, né? Então, eu ficava meio perdido. Caramba, estudo pronto. Eu lembro que no meu primeiro caso, eu pegava os objetivos e digitava no Google e dava enter, se eu achava alguma coisa. Eu estava completamente perdido. Então, tinha essa dificuldade de saber aonde eu ia estudar, né? Onde eu ia buscar o conhecimento. E aí, mas justamente, isso também gera na gente uma habilidade importante, né? Que é ir atrás de uma fonte que é baseada em evidência, que é uma coisa recente, atualizada, que você possa confiar. Eu acho que o estudo dirigido de vocês ainda